Oi, gente, boa tarde a todos e a todas. Vou pedir a Ana para passar uma música para a gente estar refletindo sobre ela nesse iniciozinho. Boa tarde, ó, uma quinta linda para vocês, uma quinta maravilhosa para quem eu não saudei, né, Ed? Simone, você está linda de cabelinho do preço, adoro ver vocês assim. Rê aqui tá linda, toda de batom. Um dia eu vou nascer, vou ser assim, igual a Rê, viu? Então tá, gente, vamos lá. Essa música não foi eu que escolhi, não, viu? Mas eu adoro, é uma escolha de Rê. E vocês vão ver como é lindo refletir sobre isso e como é bom a gente pensar dessa forma. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero perguntar, mas se eu aqui só esperar o som deles, o som deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever e quero amor. Tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em estão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar o som dele, só o som dele. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim.
começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me... Sua violência não é um fantasma ou doença que os aflige sem motivo, nem tampouco um veículo conveniente para paixões hediondas. Pelo contrário, sua violência é uma adaptação a vidas vazias e muitas vezes brutais. A violência de boa parte dos homens violentos é, em última análise, gerada pela hostilidade e abusos de outros e alimentada pela falta de confiança em si e baixa autoestima. De forma paradoxal, sua violência é um tipo deformado de autodefesa e serve somente para confirmar os sentimentos de fraqueza e vulnerabilidade que foram a origem primeira dessa mesma violência. Quando sua violência atinge vítimas inocentes, assinala não um triunfo da coragem, mas uma perda de controle. E é com esse início de vida e essa fala do Robert, do livro Trocando as Lentes, né, do Auro Dizer, que eu quero convidar vocês para a gente estar entrando no nosso círculo de diálogo sobre justiça restaurativa. Então, tudo que a gente fizer aqui agora, ele vai estar dentro de uma estrutura circular. Gostaria eu que essa estrutura fosse presencial, e acredito que em breve teremos a oportunidade de fazê-la. Né? Exatamente. E teremos a oportunidade de fazê-la até para vocês sentirem a diferença de círculos realizados de forma presencial para círculos realizados de forma virtual. Daqui a pouquinho, a gente vou oportunizar vocês a fala, que inclusive já trago nessa introdução, que o círculo é o melhor lugar para a gente praticar a escutatória. É o melhor lugar para a gente não ter pressa de ouvir. E ouvir para compreender, e não ouvir para responder. Então, eu vou falando da estrutura, vou explicando para vocês, vou fazendo o círculo e explicando cada etapa. Então, agora mesmo, esse vídeo que eu passei com essa música é para a gente entrar em alerta, né?
para esse círculo de diálogo, que vai ser o tema para a gente conversar aqui nesse momento, né, trazendo o porquê que a gente fala de justiça restaurativa hoje, o porquê que os círculos de construção de paz são importantes. E, nesse primeiro momento, quando eu comecei a fazer a leitura também, é complementar, que a gente chama de abertura, sabe? É para abrir o círculo. Então, você pode abrir o círculo de alguma forma, é para marcar esse momento de abertura. Então, eu abri o círculo com a música, A Começar em Mim, e com esse texto do Robert, né, que fala sobre violência, tá? E a ideia é a gente ir conversando ponto a ponto sobre isso. Pode falar, Aninha. É interessante a gente falar, né, algumas coisas. Primeiro que os círculos, existem vários tipos de círculos. Hoje a gente vai fazer um círculo, que é o círculo de paz. De diálogo. O círculo de diálogo, perdão. Mas a gente tem vários tipos de círculos, e os círculos, cada círculo tem um objetivo. Ele é voltado para uma necessidade, uma situação, e assim, aqueles que queiram ter uma compreensão melhor, mais aprofundada, a gente indica o livro da Kay Praines, né? O seu está mais fácil do que o meu? Eu tenho alguns dela aqui. Não, o dos círculos mesmo. Mas, não, o de círculo não está aqui perto, não. Deixa eu ver se o meu está aqui perto, espera aí. Tá, a gente indica que vocês comecem a ter essa leitura, né, de Kay Praines, né? Porque ela, na verdade, é uma das pessoas que trabalha os círculos de uma maneira, né, bem tranquila e traz essa noção de círculos, e o livro dela sobre círculos traz, inclusive, todos esses diferenciais, quais são os tipos de círculo, né? O passo a passo de como fazer um círculo. Ou seja, é bem complementar, porque hoje é uma aula para que vocês possam despertar para a questão dos círculos, né? Esse livro que a Rejane falou, que é do Howard Zerr, é um livro muito interessante também, que é um livro que trabalha a questão da justiça restaurativa, que também é uma leitura que é muito indicada, uma leitura fantástica, né? Eu estou procurando Kay Praines, viu? Ana, enquanto você procura, se me permite, eu vou explicar só algumas etapas aqui também do círculo para que eles, né, tenham compreensão, que são os elementos, que a gente fala dos elementos do círculo. Eu só ia falar outra coisa antes, Rê. Posso? A Rejane falou da questão de que a gente começa sempre assim, com uma música, com um poema, e geralmente a gente trabalha a música e esse poema ligado ao contexto do círculo que a gente vai fazer. Mas, geralmente, a gente se senta em círculos, hoje a gente vai se imaginar estar em círculos, e, em geral, no meio do círculo, a gente tem um objeto, que é um objeto de poder do círculo, é um objeto é um objeto que, na verdade, vai mostrar para a gente, isso aí, muito obrigada, Rê, né? Que vai nos levar a esse contexto e que vai nos centrar, vai nos colocar numa situação de centramento. Então, às vezes a gente escolhe uma mandala, às vezes a gente escolhe uma girafa, a gente escolhe um vaso de rosas, na verdade, o círculo ele pode ter, né, um elemento, né, que a gente vai escolher para tal, como também a gente vai ter um elemento, quando é presencial, né, para que a gente possa passar a fala, que é o bastão de fala, mas aqui a gente vai usar outros elementos, né, Rê? Pode ir. Isso. Quando a diferença do círculo virtual para o círculo presencial é a presença dos elementos. E aí, como a Ana bem falou, na virtual, aqui, o que a gente convida é o uso da imaginação, que é aqui, de forma simbólica, esse centro, para vocês entenderem que ele existe. Mas, assim, o centro, que é o espaço, né, onde vai ter elementos ali que vão dialogar com a proposta sendo ali dita, tá? Então, pode ter livros, pode ter mensagens, pode ter, se vamos dizer, família, né, que é o nosso foco. Então, pode ter fotografias da família, pode ter um objeto que seja muito importante para cada um daqueles familiares. Então, a gente vai
criando esse centro, né, que a gente chama que é o centro, que é o local onde a gente vai estar ali observando, olhando, sabe, buscando se conectar com tudo que está ali. Então, os elementos dos círculos, ele está trazendo a horizontalidade, que diz respeito a todos estarem no mesmo patamar, com o mesmo grau de escuta, grau de fala, ainda que ele não queira falar ou ela não queira falar, mas é disponibilizado ao mesmo tempo, né, para que todos possam fazer. Um outro ponto importante aqui é a conexão, a importância de estarmos conectados em círculo, né, nesse processo. E um outro ponto é o espaço seguro. Quando vocês forem fazer um círculo de construção de paz, seja ele da modalidade que for, porque existem mais de 300 tipos de círculos, né? E dentro da justiça restaurativa, o que é mais utilizado é o próprio, né, círculo restaurativo e os círculos de resolução de conflito. Então, são os 2 círculos mais utilizados em justiça restaurativa. Mas, fora esse, existem muitos outros círculos, que é esse que eu estou falando com vocês, que é o círculo de diálogo, né, que a gente traz um tema e a gente vai abordando, e aí tem esse primeiro momento que é a abertura, que a gente fez agora, com uma frase, com uma música, com uma ideia que vai trazer a gente daqui a pouquinho para as reflexões que a gente vai trazer. As peças do centro têm que ser relativas ao tema. Tudo que vocês colocarem aí, seja um livro, e tem que ter muito cuidado. Eu vou contar uma situação de uma pessoa que compartilhou com a gente, que foi fazer uma escuta, um círculo em um local onde tinha mulheres com câncer. E aí, um dos objetos que colocou lá no centro trouxe muita inquietação. Ela botou uma peruca, e para aquelas mulheres, elas já tinham passado por um processo de readequação, e para elas, então, mais forte do que a peruca eram os lenços. Então, muitas delas não se sentiam confortáveis com a presença da peruca. É só para vocês terem uma ideia de como os elementos do centro, eles precisam ter cuidado. Eu fui fazer um círculo em uma escola e eu levei uma caixinha, e era uma caixinha de conchas, né, que eu comprei em Porto Seguro. E alguns alunos ficaram incomodados com essa caixinha, não gostaram da presença delas ali, né? Trouxe incômodo, que a caixa, né, dava agonia, que eles não gostam muito de mar. Então, o que foi que a gente fez? Tirou o elemento do centro, porque nada que está ali pode trazer inquietação ou incômodo para as pessoas que vão participar. Outro ponto aqui é a recomendação, né, que seja no máximo 12 pessoas participando de um círculo de construção de paz. Eu já fiz até de 30, mas a gente vai reduzindo também o tempo de história, que a gente vai abrir daqui a pouquinho. E o objeto da palavra ou bastão. Dentro do círculo presencial, a gente utiliza alguma coisa, pode ser um livro, pode ser o celular, pode ser o óculos. Eu já usei isso aqui, ó, gente. Pode ser uma flor. Os elementos que a gente vai utilizar são os próprios elementos do círculo, do centro, tá? A gente pega os elementos que estão no centro e utiliza com o bastão da fala. E só quem pode falar é quem estiver com aquele bastão na mão. As pessoas têm um exercício de escutar, tá? Dentro dos círculos de construção de paz, certo? E ele não pula, o bastão não pula. Então, não pula assim, por exemplo... vamos supor aqui redondo, tem 1, 2, 3 pessoas de um lado, 1, 2, 3 pessoas do outro. Aí passou já, vamos dizer que por Ana que estava aqui. E aí passou, aí está aqui em mim. Aí Ana quer falar de novo. Para Ana falar de novo, eu não posso pular para Ana. Vai ter que passar por todas as outras pessoas que estejam aqui. Dar a volta completa. Até chegar na Paula. Então, tem que dar toda a volta até chegar a Ana. Por isso que eu falo que os círculos convidam a gente a praticar a escuta, a calma, sabe? Esquecer que o tempo existe e você tem que estar ali para pensar no que está tentando resolver, né, dentro do processo. Então, são esses elementos, eles são imprescindíveis para os círculos de construção de paz. E aí, a gente vem agora para o nosso check-in. Dentro da estrutura dos círculos, a gente precisa fazer o check-in. E eu quero perguntar para vocês, nesse momento, quem sou eu? Vocês vão responder no chat ou abrir os microfones. Quem sou eu? E que característica me identifica? Quem sou eu agora, nesse momento? Quem sou eu, Camila? Quem sou eu, Rejane? Quem sou eu, Ana Clécia? Quem sou eu, Eliane? Quem sou eu, Ana Paula? Nesse momento, quem sou eu? E qual é uma característica que me identifica?
Quer começar, Ana? Aí, deixa eu falar uma coisa que é importante. Eu vou fazer, que é outro, né? A gente, no círculo, é mais fácil que as pessoas estão na ordem. Aqui, eu vou utilizar a ordem da minha tela para convidar vocês para falarem, ou escreverem, ou abrir o chat, tá? Ou escreverem, ou abrir o Eu posso começar, Rê. por favor. Eu sou Ana Paula, eterna aprendiz, e ansiosa para todo mundo participar de uma forma muito legal. Obrigada, Ana. Ed, quem é você e qual a característica que te define? Ed, tá aí? Estou sim. Quem é você? Quem é Ed e qual a característica que define você? Quer que eu fale? Eu? Por favor. Pronto. Você. É porque todo mundo participa. Ah, tá. Bom, Ed, como é que eu vou falar de mim? Nem sei. Eu sou uma pessoa alegre, amiga, companheira, né? Trabalho na defensoria, né? Desde 2010 que estou na defensoria. Passei por 2 setores, no núcleo da mulher, e estou, né, atualmente, desde 2015, estou na escola superior, e é isso. Obrigada, Ed. Sou mãe, sou esposa. Pronto, é isso. Obrigada. Pela minha ordem aqui, Camila. O Rê, minha mensagem foi no chat porque minha internet está péssima, toda hora tá caindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fernanda escreveu. Não apareceu ainda não. Eu mandei a mim também, Rê, antes de falar. E não sei, não foi também. Fernando apareceu, Rê. Não apareceu para você, não? É isso. O de Fernanda apareceu. Ah, eu entendi, foi Camila, desculpe. É porque eu convidei Camila para falar sobre quem ela é. Eu tinha escrito e não tinha mandado, entendeu? Não tem atenção, não, eu mandei. Camila está escrevendo. Aí, outra coisa aqui é a gente ter, como a gente está no processo tecnológico, é ter paciência para esperar a pessoa que a gente está convidando a falar e escrever. Se tiver alguma dificuldade, aí avisa, sinaliza no chat também para a gente poder passar, tá? Como eu falei, o exercício da gente hoje é Camila fala, me sinto uma mulher ansiosa. Era bom, de repente, à medida que a gente for falando, além de falar, a gente escrever no chat para ficar registrado, não? Também pode. Porque geralmente nos círculos a gente tem feito assim, nos círculos online. A pessoa fala e coloca no chat, fala e coloca no chat. Até para poder ter o registro e a gente poder revisitar. Pode também. Depois de Camila, tem Ana Clécia. Tá fechado esse serviço. Vou fechar o vídeo, que minha cara não tá boa, não. Minha pressão tá baixa, eu tô meio sonolenta. Melhor. Obrigada. Meu nome é Ana Clécia. Eu sou aparentemente uma pessoa tranquila, mas na verdade eu não sou. Dentro de mim tem um vulcão perto de entrar em erupção em qualquer momento, mas graças a Deus que sou controlada por Deus. Sou ansiosa também, mas tenho um coração grande e às vezes a pessoa me leva, como é que eu vou falar? Meu pensamento está lento hoje. Eu me compadeço muito com as pessoas, até quando conto uma história. E eu queria ser menos coração e mais razão.
É isso. Obrigada, Clécia. A próxima seria a Lucy, ela já escreveu aqui no chat, eu sou persistente, e a palavra que define ela hoje é resiliência. Obrigada, Lu. Érica? Sou Érica, uma pessoa curiosa, que busca aprender constantemente, um pouco impulsiva e alegre. Obrigada, Érica. Jamile? Posso sim. Quem sou eu e que características me identificam? Quem sou eu e qual a característica que me identifica? Érica, dá um joinha aí para saber se você está ouvindo a gente. Érica, eu estou ouvindo sim. Isso. Estou ouvindo. Você já escreveu no chat? Escreveu. Obrigada. Não era Jamile que eu queria perguntar. Jamile, se você está ouvindo, dá um joinha, por favor. Uma outra coisa importante nos círculos, principalmente nos círculos virtuais, é que as pessoas mantenham as câmeras abertas. A gente já sabe que a situação daqui, a gente tem pessoas que estão na defensoria e que não conseguem manter as câmeras abertas, e a gente não entende, mas é só para vocês já irem pegando o jeito de como é que se faz quando se realiza uma online, tá? Um círculo online. É um pré-requisito, até para facilitar, por exemplo, a chamada, porque eu não consigo saber se a pessoa está me escutando, se ela não está. E aí, se ela mantém a câmera aberta, eu tenho certeza de que ela está ali, que ela está com atenção plena, porque tem algumas pessoas que estão na defensoria também e estão em outras atividades, tá? Como a Jamila ainda não respondeu, eu vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, você escuta? Dá um joinha, se você estiver escutando. Tem aí a função aqui embaixo de dar joinha. Ó, o Rodrigo já escreveu aqui, maravilhoso. Eu sou o Rodrigo, um ser em construção, ansioso, persistente e justo, que busca um equilíbrio, sobretudo entre sinceridade e autenticidade, entre razão e emoção, e que luta contra a procrastinação. Obrigada, Rodrigo. Ana Leide. Estou escrevendo, daqui a pouco eu envio. Pronto, obrigada. Aí vou ter que aguardar. Aguardar, gente... né? Isso. Eu acho que é uma das... Eu sou ansiosa, sabe? Eu não vou dizer eu sou ansiosa. Eu tenho picos de ansiedades em alguns momentos. E eu tenho picos de aceleração. E aí, quando eu comecei a trabalhar com círculos de construção de paz, me ajudou tanto nesse aspecto, sabe? De aprender a esperar, de ter mais paciência, de ter mais calma e identificar essas questões em mim, foi muito bom. Porque assim, e não ter, poxa, por que está demorando tanto? Não, é o momento da pessoa, sabe? É o processo da pessoa e a gente aprende a respeitar. E aí, se eu sou mais inquieta, eu me acalmo mais. E as pessoas que normalmente são mais calmas começam a entrar nesse processo de se colocar mais, porque elas se encontram num espaço seguro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, vou continuar, e aí quando a Ana Leide for, eu volto para ela. Deixa eu ver se ela já colocou aqui no chat. Ainda não. Botou agora. Sou Ana Leide, mãe profissional, muito dedicada, que sempre busco me aprimorar, evoluir, e necessito estabelecer metas para sempre estar em busca de atingi-las. Eliane já colocou, que seria a próxima aqui na minha tela. Eu sou a Eliane, alegre, extrovertido, ansiosa e sempre buscando aprender e colaborar com os meus colegas de trabalho. Fernanda, eu sei que já escreveu aqui, vou subindo. Deixa eu ver aqui, que eu sei que a Fernanda já colocou aqui no chat. Sou uma pessoa reflexiva e o que me identifica é a capacidade de ouvir, embora, ultimamente, essa capacidade esteja um pouco comprometida. A próxima pessoa que apareceu para mim é Mônica. Mônica Gomes. Me escuta, Mônica? Escuto sim. Boa tarde a todos. Eu sou Mônica, eu pareço ser paciente, mas na realidade não sou nada paciente, sou ansiosa, sou persistente.
E queria, assim, pedir licença, nesse caso do círculo, gente, desculpa que eu estou com aparelho móvel, ainda não me adaptei, e aí minha fala está horrível hoje. E aí eu queria pedir licença para assistir a dinâmica, porque eu já participei, assim, de um círculo em 2018 de resolução de conflitos, e isso me trouxe, assim, uma somatização muito grande. Eu tive um período de ansiedade, e fiquei doente mesmo, então preferia ficar quietinha hoje, só assistindo mesmo vocês, para não desencadear algum gatilho, tá bom? Obrigada, Mônica. Isso que Mônica trouxe é muito importante. No círculo, ninguém é obrigado a falar, tá? Por isso que eu falei, se não quiser, dá só um okzinho, se quiser, coloca no chat. Não tem a obrigação de falar, você pode ficar do início ao fim, quietinho, só praticando a escuta. Ou você pode participar também ali do processo, tá? E aí, agora sim, quando é um círculo de resolução de conflitos, quando é um círculo restaurativo, a gente pode fazer os pré-círculos. Se a gente perceber que no círculo, para que quando as pessoas vierem para os círculos, elas se sentirem mais confortáveis para falar, para tratar sobre os assuntos, certo? Então, quando a gente fala de restaurativo, círculos de lidar com conflito, né? Círculos situações mais complexas, ou até menos complexas, mas que tem ali alguma questão envolvida, ou uma dificuldade das pessoas de passarem pelo processo, a gente faz os pré-círculos, até para identificar, por exemplo, o que Mônica falou aqui para a gente. Olha, não me sinto confortável porque já tive uma situação que me causou determinada situação, e vou ficar só como ouvinte. Vou participar da dinâmica como ouvinte. Então, a gente pode já sinalizando isso, que é uma oportunidade que os círculos nos dá, né? Que é fazer o pré-círculo, que é conversar individualmente com as pessoas que vão compor aquele círculo maior, tá? E é bom a gente falar também uma outra coisa. Muitas vezes as pessoas estão no círculo participando e durante o círculo, mesmo assim, aquilo dali não lhes faz bem. E a participação no círculo, a pessoa pode sair do círculo a qualquer tempo. A participação no círculo é voluntária, até mesmo para aqueles que já tenham ingressado no círculo e que até já estejam ali, né? Porque a gente não pode, na verdade, levar como uma questão obrigatória a participação das pessoas no círculo. E essa participação é voluntária, mas a gente tem que colocar uma questão importante. Esse voluntariado é um voluntariado que vai depender, a existência do círculo vai depender de quem é que está se retirando do círculo, né, Jane? Sim. Né? Porque também tem essa questão. Por exemplo, se nós estivermos trabalhando a questão da resolução do conflito, ou ser uma resolução do conflito, ou a questão da minimização de danos, né, decorrentes de uma prática, de um delito, de um determinado delito. Se o praticante desse delito, ou uma das pessoas envolvidas na questão do conflito, de uma forma direta, muito forte, né, resolver sair, e sem ela a gente não conseguir rodar o círculo se desfaz naquele momento, porque ele perde o seu objeto. Né? Não é o caso que, na verdade, Mônica expressou aqui. E muitas vezes acontece com pessoas de terem participado de outros procedimentos, muitas vezes até não ser de um círculo, Mônica, mas de uma mediação multipartes, que se assemelha um pouco ao círculo pelo número de pessoas e pela forma com que a gente atua, muitas vezes, que a gente atua na mediação multipartes com muitas partes, não estou falando de uma multipartes com 3 partes, mas uma multipartes com 10 pessoas, com 8 pessoas, ela vai se assemelhar muito ao círculo, né? Pelo número de pessoas e pela forma com que a gente utiliza, né, geralmente a técnica do circular narrativo, né, nessa prática da mediação multipartes, a gente utiliza a ferramenta do circular narrativo, né, que é a utilização de um círculo, né? Então, assim, é importante a gente dizer que a saída de Mônica não prejudica o círculo, mas a depender de quem seja a pessoa, e dentro do espírito da voluntariedade, né, resolveu sair do círculo, né? E da natureza do círculo, o círculo por si pode ali se desfazer.
Isso. E normalmente, quando é um círculo de conflito, que tem alguma coisa conflitiva, a gente recomenda que faça os pré-círculos. Essa escuta individual com as pessoas que vão integrar o círculo, tá? Até para que não precise se desfazer. Mas, se durante o procedimento alguém se sente desconfortável no que está acontecendo ali, se finaliza o círculo, certo? E aí pode ir para outros métodos de resolução de conflito que não o círculo. Eu nunca participei de nenhum que se desfez, até porque quando é de conflito ou qualquer outra natureza, eu já estou um tempinho aí realizando círculos e eu nunca participei de nenhum que se desfez. Já participei de muitos que as pessoas não quiseram falar e pediram para passar o bastão, e aí depois foi feito um segundo círculo ou até um terceiro e a pessoa se colocou naquela situação. Então, isso já aconteceu da pessoa ficar em silêncio. Eu já participei de um círculo na UFBA e que ele se desfez. Então, é possível, sim, a gente finalizar o círculo se as pessoas que estiverem ali não estiverem confortáveis. Mas, assim como a mediação, é possível a gente trabalhar isso, né, evitar que isso aconteça se houver os pré-círculos. Porque se, como a Ana falou, se for uma pessoa que é importante, se for um círculo que tem uma vítima ofensor, né, que tem um dano ali que a pessoa, ou que vai receber a reparação, ou que precisa reparar, não quer participar, não tem como o círculo existir. Então, a recomendação é que vocês façam pré-círculos, certo? Para poder entender melhor o que está acontecendo, explicar a natureza do círculo, explicar o que vai ser feito ali, tá? Que não é o nosso caso, o nosso círculo é um círculo de diálogo. Então, não precisa necessariamente fazer um pré-círculo, certo? Eu posso fazer o círculo diretamente e a gente trabalhando aqui. Então, eu estou fazendo na estrutura de um círculo, para que vocês entendam como ele acontece. Por exemplo, a gente vai ter um outro círculo no final, que é de cerimônia, que eu não vou parar para ficar explicando, a gente vai levar ele direto. A gente vai fazer todo ele, né, o procedimento todo, sem eu ficar parando. E nem Ana ficar parando. Então, aqui, hoje, a gente está fazendo e explicando, para vocês entenderem como é que funciona, certo? Os círculos para quando. E outra coisa importante, facilitador de círculo precisa ter capacitação. É uma recomendação também. Então, começar a estudar, buscar formação, para poder você ter realmente condições de estar ali à frente, facilitando um processo de círculo. E pode ser qualquer pessoa também. Não existe nenhuma recomendação assim, tem que ser graduado, tem que ter formação superior, não. Qualquer pessoa que tem habilitação em círculos pode vir e realizá-lo. E em qualquer área também, seja de matéria escolar, seja empresarial, seja familiar, tá? Ela pode estar ali facilitando se ela tiver uma capacitação ou conhecer o mínimo de círculo e já realizar. Eu conheço muita gente que nunca fez uma formação como instrutor, por exemplo, mas começou a estudar, participa de vários círculos como prática e hoje consegue dominar, né, a prática do círculo, porque experimentou, participou de muito, foi co-facilitador e com a experiência conseguiu. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer círculos assim, observando, depois que eu fui fazer uma formação, que eu fui primeiro conhecer para saber se eu realmente queria estar ali presente. Mônica, você me dá só um minutinho que eu te dou a fala? Viu? Deixa eu só passar as outras pessoas que eu vou voltar para você. Segura aí, só um minutinho para mim, por favor. Milena, está presente? Ela já escreveu aqui no chat. Milena, escuta? Não, Milena não escreveu no chat, mas deixa eu olhar aqui. Eugênia, escuta? Eugênia já escreveu, não foi? Eugênia também não. Eugênia botou aqui. Agora. Sou uma pessoa empática e sensível. Sou uma pessoa reativa também. Em muitas ocasiões me sinto ansiosa. Obrigada, Eugênia. Tereza? Eu sou paciente e justa. E eu acho que a palavra que me define nesse momento é equilíbrio. Obrigada, Tê. Paloma? Paloma botou? Não. Você escuta, Paloma?
Vou fazer uma nova roda daqui a pouco com as duas pessoas que eu chamei e não se pronunciaram. Alan seria o próximo, ele escreveu aqui, eu sou Alan. Difícil dizer quem sou, pois sou muitos em um só. Muitos me consideram uma criatura aleatória e não conseguiria me definir em poucas palavras. A característica que talvez me define é ser eclético por enquanto. Obrigada, Alan. Sônia? Oi, meninas. Oi, Sônia. Meninos, eu acabei de sair do médico, cheguei em casa agora, estava no trânsito, aí consegui responder. Eu coloquei aí algumas qualidades, eu até vinha com minha filha, eu perguntando a ela, Vitória, quais são as minhas qualidades? Ela começou a fazer uma lista enorme. Aí eu coloquei essas, né? Eu realmente me acho protetora como mãe, como amiga, com as pessoas que estão ao meu redor. Me considero alegre, já fui muito ansiosa, hoje eu já consigo reduzir, controlar bastante a ansiedade. Acho que também a maturidade nos traz isso, né? E sou muito observadora, não coloquei persistente, eu sou persistente e criativa, adoro criar coisas. Obrigada, Sônia. Eu sou Rejane, eu também tenho um pouco de dificuldade de me definir, porque eu me sinto assim, que eu me adequo muito às questões, às situações, mas uma coisa que talvez eu ouço muitas pessoas falarem que eu concordo é que eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa gentil, né? E uma característica que me define muito é a emotividade. Eu sou muito emotiva. E isso, às vezes, não é bom. E aí, algumas pessoas falam assim, né, trabalhar com a razão. Eu tenho pedido muito a Deus isso, me ajudar a ser mais racional e menos emocional. Apesar de que eu não me arrependo também desse meu lado emocional, porque eu ganhei muita coisa na minha vida e ganhei muitas pessoas importantes na minha vida, né? Cresci também por conta das minhas emoções, de identificar minhas emoções, saber lidar com elas, às vezes, que às vezes eu também não sei, e a partir daí eu me conectar comigo mesma e me conectar com as pessoas, tá? Aí, voltando aqui para o chat ainda sobre isso, Camila acrescentou que a característica dela é que é bastante persistente, organizada, muito ansiosa, impaciente e foca nos objetivos. Aí vou dar a palavra de novo à Mônica, que me pediu naquele momento. Que quando eu fiz, foi na época da faculdade mesmo, um probleminha que a gente teve, não teve esse pré-círculo que você falou seria importante, e na época eu não estava fazendo terapia, tinha parado terapia e tudo mais, e eu peguei meus problemas, eu já tinha meus problemas que foram, né, jogados ali, e ainda peguei o problema dos outros e fiquei, né, porque a questão da emoção e tudo, e aquilo embolou mesmo na mente, e foi um probleminha. Por isso que eu fiquei um pouquinho traumatizada. Obrigada. Se houvesse o pré-ciclo, principalmente quando tem conflito, eu sempre recomendo que vocês façam o que esse pré-ciclo, que eu vi que, acho que foi Lucy, colocou aqui. O pré-ciclo é como se for, pense na pré-mediação, é o momento anterior a esse convite coletivo. Então, eu vou fazer uma escuta com cada uma das pessoas que estão envolvidas ali, naquele conflito, explicar o que é um ciclo de construção de paz, explicar como é o procedimento e se eles aceitam participar, tá? Não é mediação penal, que vocês vão fazer uma mediação penal aqui, que também é uma ferramenta utilizada na justiça restaurativa, mas a mediação penal, qual é a diferença, né, básica da mediação penal com os círculos, por exemplo? Na mediação penal, eu posso levar quem sofreu o dano e quem causou o dano, ou seja, ofensor e vítima, e essas duas pessoas podem levar uma outra pessoa como apoio. Mediação penal. Então, eu tenho esse grupo menor de pessoas ali. Nos círculos de construção de paz, independente do tipo, eu posso levar quem eu quiser. Mas vamos pensar no círculo de restaurativo ou no círculo de resolução de conflito. Eu posso levar todas as pessoas que sofreram dano. Eu posso pensar em pessoas, olha só, que é outra coisa importante. Nesses círculos é imprescindível um plano de ação.
Então, eu preciso ter pessoas ali que vai ajudar a criar um plano de ação para reparar o dano que foi causado para alguém. E esse plano de ação tem que ter as metas, tem que ter prazo, tem que saber quem vai fazer o quê, tá? E esses pontos que eu estou falando aqui com vocês, eu faço no pré-círculo. Eu já explico para as pessoas que vão participar do procedimento lá no pré-círculo. Olhe, a gente manda um convite, uma carta convite para as pessoas, ela vai até o local, certo? Mas vamos dizer que seja virtual, então eu vou abrir uma sala e eu vou conversar, olha, meu nome é Rejane, eu vou estar facilitando para vocês um círculo, né, para resolver essa questão tal e tal e tal. O círculo, ele tem isso, isso e isso, a gente vai ter uma peça central que vai ser montada pela gente, né? Tem um momento de fala, como é virtual, eu vou utilizar ou as pessoas que aparecem na minha tela, ou vou pegar uma lista já com o nome de vocês e vou utilizar essa lista em ordem alfabética. A importância desse círculo é a gente tentar resolver o conflito, né, já pode, inclusive, nomear qual é o conflito, resolver a questão, por exemplo, do divórcio, de quem vai ficar com as crianças, de uma forma que seja mais confortável para todos vocês, tá? E aí, eles já passaram previamente quem são as pessoas que vão estar com a gente no círculo. Então, eu vou conversar de uma por uma, quando é círculo de conflito. É possível também, quem vai fazer a triagem, já, vamos dizer assim, conversar com essas pessoas e saberem, até por telefone, ou há situações que você pode fazer um pré-círculo por telefone, confirmar o interesse em participar, certo? E aí, explica que o círculo ele tem como um pilar contação de história. Então, vai ter perguntas que o facilitador tem que fazer. Então, é importante que se for um de conflito ou um restaurativo, que você conheça o processo, por exemplo, previamente. Conheça o conflito previamente. Saiba das pessoas previamente. Inclusive, no pré-círculo, você pode fazer uma escuta inicial, até para você montar quais seriam as perguntas, quantos círculos você precisa fazer, tá? Diferente do círculo de diálogo. Eu não preciso fazer isso, mas eu tenho que pensar. Existe um roteiro. Todo círculo tem que fazer um roteiro. Roteiro com abertura, roteiro com o que é que eu vou levar para compor ali aquele centro, né? A peça de centro. O roteiro tem que ir lá, quais são as músicas que eu vou colocar, quais são as perguntas que eu vou fazer, para que todas as pessoas ali, elas tenham compreensão e clareza do que ela está fazendo. Então, provavelmente, e eu agradeço a Mônica por estar aqui participando, e eu espero que esse momento aqui, né, ajude ela a superar essa situação que ela passou, né, lá atrás, e dizer que o círculo tem que ter uma etapa preparatória, certo? E quando é de conflito, a equipe multidisciplinar, por exemplo, é convidada a participar, para ajudar também na formulação de ideias, na criação de ideias. Isso significa que, em vários momentos, é possível ter paradas, né, para a gente fazer a chuva de ideias, geração de opções dentro dos círculos de conflito, né, que tenha qualquer tipo de conflito ali para ser resolvido. Ficou claro, Lucy? E eu estou falando isso porque eu estou aqui, ó, com o meu roteirinho aqui na mão. Não sei se dá para vocês verem. Tá vendo? Meu roteiro está aqui. Que eu fiz as etapas. É importante que o facilitador ele tenha um roteiro, um direcionamento para a condução ali do procedimento, para não ficar solto, certo? E aí, depois que a gente faz esse check-in, a estrutura dos círculos são sempre a mesma. O que vai mudar é o tipo de círculo, certo? E as perguntas que serão realizadas, mas em regra são as mesmas. Ou se eu vou precisar de um plano de ação. Nem todo círculo precisa de plano de ação, por exemplo, né? Ou precisa de chuvas de ideias. Tem círculos que você só vai para fazer escuta, certo? Ali se conectar com os outros, se conectar com a história do outro, perceber que você não está sozinho, que tem outras pessoas. Tem círculos de luto, já participei de círculo de luto, né? Tem círculo de fortalecimento. Então, tem vários tipos de círculos que são feitos, né? E com cada um com seu objetivo. E aí, uma segunda coisa que tem dentro dos círculos que eu vou convidar vocês é construir valores. Deixa eu só olhar aqui no chat. Construir valores. Então, eu vou pedir para vocês colocarem 2 valores aí no chat, que vocês acham que é importante para a gente conduzir esse círculo. E tem que ser daquele momento, daquele círculo. Então, diante de tudo que a gente já conversou até agora, né, do vídeo, da escuta dos colegas com relação a quem eu sou, né, e o que nos identifica, quais seriam os valores que seriam importantes para a gente aqui?
Vou colocar o meu. E é importante que vocês até já olhem, porque já estão colocando aqui, ó. Vou estar lendo para vocês. Empatia, fidelidade, sinceridade, acolher, respeito ao próximo. Honestidade, empatia, solidariedade, amorosidade, gratidão, senso de justiça, acolhimento. Sinceridade e respeito. Respeito novamente. Eu botei o meu lá em cima. Tem uns que você pulou, viu, Rê? Botei honestidade. Eu li. Não julgamento, está aparecendo aí. Ética. Quando a gente está no círculo presencial, a gente faz essa rodada passando um por um, tá? Um por um, a gente dá o bastão. Ou a gente tem algumas ferramentas também que a gente utiliza. A gente pode levar um saquinho com vários tipos de valores, né? Para ajudar as pessoas a pensarem, e elas vão tirando ali os valores que são para aquele local. Você pode dar um papel para elas. Uma cestinha também. Uma cestinha, isso. Vocês podem dar já fica, às vezes é mais difícil da gente manusear. Então, as cestinhas, geralmente as pessoas ainda mexem mais, né? Já mais espaço, elas olham, botam várias para cima, leem várias. Então, eu uso muito a cestinha. Vocês podem pedir também lá na hora, se tiver um tempo, para eles desenharem a palma da mão e colocar em cada dedo, né, um valor que acha importante para aquele local e colocar um de destaque, tá? E aí dá um tempinho para eles fazerem isso, certo? Essa construção de valores, depois passa o bastão para que cada um possa apresentar como valor. Tereza trouxe uma coisa interessante aqui. Responsabilidade é um valor ou é uma diretriz? Quem colocou responsabilidade? Olha só, isso é interessante, porque assim, ó, quem vai dizer se é valor ou não é aquela pessoa, e é ela que explica por que aquilo é valor. Então, dentro dos círculos, não tem certo e nem errado. Então, eu vou dizer para aquelas pessoas ali por que eu acho que responsabilidade para mim é um valor. E aí, quem foi que colocou? Deixa eu olhar aqui. Me ajudem aí a encontrar. Ou não fui eu mesmo que fiquei na dúvida, Rê. Eu mesmo que fiquei na dúvida. Ah, não apareceu. Não, eu que fiquei na dúvida aqui. Aí, assim, vamos supor que eu botei lá que responsabilidade para mim é um valor. Por que responsabilidade para mim é um valor? Porque eu quero ter responsabilidade em estar aqui com vocês, cumprir tudo que for aqui, tá? Com minha escuta. Então, naquele momento, eu acredito que responsabilidade é um valor. Entende ter. Então, é importante essa sua pergunta, assim, foi muito legal, porque se eu coloco algum valor ali, eu preciso explicar o porquê. E aí eu expliquei. Todo mundo está confortável com o que eu trouxe? Os valores que eu li tem que estar confortável, tem que ser aceito por todos os integrantes. Entendi. Se tiver algum valor, por exemplo, que incomode, e ainda que eu explique incomode, a gente retira do círculo. Com respeito, a gente fala, olha, com respeito a quem colocou aqui. Ainda que explicou, a maioria das pessoas não se sentem confortáveis com a palavra que foi colocada. Então, eu vou pedir licença, com todo o respeito, para tirar. Certo? Pronto. Tá? Eu já tive círculos que colocaram a palavra não sai. Umbridade. Foi. E as pessoas que estavam lá não aceitaram. Mesmo a pessoa explicando o que ela achava, o que ela entendia, quem estava no círculo não concordava. E ele tirou. E como o círculo é um lugar de não julgamento, de abrir a mente, de não ficar chateado, né? A pessoa compreendeu e a gente seguiu o círculo de forma muito tranquila. Tá? Então, é muito importante que esses valores... Então, eu vou perguntar para vocês, aí vocês colocam um joinha para cima, e quem não colocar o joinha, eu vou entender, né, que... ou colocam ok no chat. Os valores que foram aqui colocados atendem a cada um de vocês? Vocês acham que é um valor para o grupo, realmente? Atende o grupo, que não é só, né?
Aí você colocou um joinha ou diz ok, ok aí no chat. Eu estou vendo uns joinhas, uns oks também. Obrigada. Aí, uma outra coisa que a gente constrói com as pessoas ali, né? Quando a gente vai fazer o círculo, são as diretrizes. As diretrizes nada mais é do que como é que a gente quer seguir aquele local. Em círculos virtuais, a gente normalmente, né, já traz as regras, algumas, a gente já vai trazendo as regras com o facilitador, né, que é manter os microfones fechados quando estiver falando. Se tiver algum problema com o áudio, já sinalizar, ou com o vídeo também, já sinalizar para que o facilitador tenha ciência que, né, que está com esse problema, até para quando ele for chamar as pessoas que vão ali participar. E, vamos dizer assim, no presencial, a gente também observa a questão do bastão, respeito ao bastão da fala, respeito às pessoas que estão ali, né, naquele local, falar sobre si sempre na primeira pessoa, eu, Rejane, eu, Lucivone, eu estou contando a minha história, estou falando sobre mim. Eu estou ali para resolver a minha situação. Diferente da mediação, que a gente sempre pede para a pessoa se colocar no lugar do outro. O convite no círculo é você falar sobre você, entender você, se conectar com você, para poder você também entender o outro no momento certo, tá? A confidencialidade também, tudo que é colocado no círculo, fica no círculo. Tudo que é colocado no círculo, fica no círculo, tá? Então, isso é muito importante para vocês terem essa lembrança, tá? Dessa construção. Aí a gente observa o horário de início, horário de término, nas online também já deixa. É recomendável que os círculos durem também em torno de 1h40, não mais do que isso. A gente vai ter intervalo, então a gente já conversa com o pessoal. E aí, vocês querem intervalo? Quer que siga direto? Ou tanto no online como no presencial, a gente vai tratando as diretrizes, sabe? Para a boa condução do círculo. Vocês querem colocar alguma diretriz diferente do que eu falei aqui? Ou a gente pode seguir? Pronto, obrigada, Lúcia. Aí, em respeito também a algumas diretrizes que nós já fizemos, a gente vai dar agora 5 minutos de intervalo, que a gente já finalizou esse primeiro momento, e a gente vai entrar agora... Mônica colocou aqui, eu não concordo com a amorosidade, acho que respeito, cordialidade, empatia e abertura são necessárias, mas a amorosidade diante de conflitos acho complicado. Pronto, deixa eu só explicar, esse círculo que a gente está fazendo aqui não é um círculo de conflito, tá? Esse de hoje, nessa estrutura que a gente está falando, não é um círculo de conflito, ele é um círculo de diálogo. Então, ele tem toda a estrutura do círculo de construção de paz, só que nós estamos aqui para conversar sobre justiça restaurativa e círculos. A gente não vai trazer nenhum conflito, certo? Não sei se isso ajuda para que a amorosidade continue. Então, por isso que eu trouxe a amorosidade, porque a gente já tem aqui uma sintonia, a gente já tem aqui muito amor dentro do nosso processo de construção aí, nesses últimos dias. Então, eu consegui enxergar a amorosidade como um valor importante aqui para a gente. E aí, Mônica, como é que chega para você essa minha fala? A gente mantém a amorosidade dentro desse contexto ou você ainda entende que a gente pode tirar? E não tem problema, certo? Se você ainda não entender. Pronto. Obrigada. E é massa quando isso acontece. Exato, Rodrigo. Pode depender da conexão do grupo. Pode depender muito mesmo dos valores que estão ali. Certo? E eu já vi conflitos acontecerem na hora dos valores. Ou, desculpe, dos valores, sim. Na hora da confecção dos valores. Né? Porque valor, gente, é muito pessoal. E você construir valores, uma comunidade, às vezes é complexo. Eu já fiz em escola, já fiz em comunidade, que os valores ali não se batiam. A gente passou um tempo trabalhando as questões de valores. Até que chegasse a um consenso. Até que todo mundo, de todos os valores que ficaram, foi de consenso de todo mundo.
Não obstante, ainda uma outra questão. Muitas vezes, em escolas, os alunos não conseguem entender o que é do que são valores. E em comunidades mais carentes também. Então, a gente tem que explicar o que são valores, né? Essa é uma realidade que quem trabalha em comunidade de escola vivencia de uma maneira muito forte, né? E que acredito que na defensoria, por ser o mesmo público nosso que a gente trabalha, também vocês venham a ter essa dificuldade, porque as pessoas não conseguem entender o que são valores, muitas vezes, né? E aí a gente tem que ter aquela fala inicial, né? Nós agora vamos trabalhar, né? Vamos trazer para o círculo, o que é que vocês acham que seriam valores interessantes. Vocês sabem o que é valores? Vocês gostariam que eu explicasse? Alguém tem alguma dúvida? Então, essa fala, quando a gente pede para que cada um contribua, né, com o círculo, trazendo um valor primordial, é muito importante. Sobretudo explicando o que são valores. E nessa fala da explicação, a gente também tem que dizer, falar que, para mim, pode ser que uma coisa não seja um valor importante, que para o outro não seja um valor importante, né? Mas que, se nós reconheçamos como valores, é indiferente à importância, mas que nós reconheçamos como valores. Podem ser até valores que não sejam meus, mas que sejam do outro. Certo, gente? Oi, tá me ouvindo? Trava um pouquinho. Aí uma coisa interessante que a Ana falou, até em escolas, em comunidades, lugares assim, normalmente uso, a gente pode usar papéis, então eu explico, eu desenho valores, e aí eu vou dando exemplos, e depois eu passo a cestinha com mais opções. Então, vocês podem usar outros recursos. O bom do círculo é que ele permite que a gente use vários tipos de recursos, então vai depender muito do tipo de círculo que você está fazendo. Por isso que eu fui fazer uma formação depois de praticar, né, de conhecer, de participar de alguns, porque são muitos círculos e existem várias ferramentas que vocês também podem implementar dentro dos círculos. Flip chart, é importante, você pode usar um flip chart, por exemplo, de conflito na hora de fazer o plano de ação, para que todos ali possam, então o facilitador pode levantar, colocar o flip chart no meio, no centro ali, e começar a escrever tudo que está sendo ali sugerido, quem vai fazer o quê, como, onde, quando, né? Pode usar o computador, se tiver esse recurso, com telão, pode usar folhas de ofício, escrevendo e mostrando. Então, assim, você pode usar vários recursos nos círculos, vai depender muito do objetivo. O Alan trouxe uma fala aqui, né, aqui no chat, e antes de eu liberar a gente para o intervalo, que política, religião. Olha, Alan, eu já participei de círculos e foi lindo, porque assim, o facilitador ele conduz. Então, como ele conduz, ele vai trazer 2 perguntas, 3 no máximo, né? Depende da quantidade de pessoas, às vezes só dá para fazer uma pergunta orientadora. E aquela pergunta que vai dar o start, assim, para que as pessoas falem sobre aquilo. E todo mundo vai ouvir de forma respeitosa. Então, eu não posso simplesmente... você está falando de alguma coisa que eu sou contrária e eu já quero levantar a mão. Não é debate. Círculo de construção de paz não é debate, sabe? É um lugar de escutar histórias, de você se conectar com o outro, é você respeitar a fala do outro. Inclusive, é possível, quando você tiver normalmente um bastão, você falar assim, olha, eu penso de forma diferente, mas eu respeito, por exemplo, o que a Érica disse com relação à política, tá? Então, por isso que o círculo de debate, e eu implementei, inclusive, essas práticas em sala de aula, já fiz círculos em sala de aula com meus alunos, para trazer assuntos como esse, e foi, assim, fantástico. E isso causou inquietação também, né? Porque eles queriam, desculpa, professora, como assim a senhora está limitando minha fala, vamos passar do direito, né? Que gosta de tudo, tem uma réplica, uma tréplica, e eu dizendo, não, calma, não é assim, né? A gente teve umas diretrizes e aqui é momento de contar a história, não é de você dizer, porque... Não, não é aqui, né? A gente teve já essa diretriz de respeito ao outro, né? E a gente se ater ao que foi conversado, então isso ajuda muito. Eu faço muito com jovens, eu trabalho com alguns jovens e eu levo os círculos para eles, e assim é fantástico nas escolas, porque eles se limitam realmente ao assunto, eles colocam o ponto de vista deles, inclusive em círculos de diálogo, você pode levar até uma pessoa que seja, assim, expert na área. Vou falar sobre bullying, vou falar sobre conjugalidade e parentalidade, né? Vou falar sobre violência doméstica, trazendo os assuntos da gente de família. Vou fazer um círculo com a família, na defensoria, um exemplo, né? E vou falar sobre... tragam aí um tema que é muito corriqueiro, guarda, alimentos, né? Coisas que eles não conhecem no dia a dia. Eu posso levar um expert
para no momento da fala trazer alguns esclarecimentos ali, né, junto com o facilitador, e ajudar ali na formação de ideias. Então, é possível também você ter uma estrutura de círculo dessa forma. Vou dar 5 minutinhos para a gente fazer, né, beber uma água e voltar, para a gente ir para o segundo momento do círculo de construção de paz, que é a contação de história, certo? Então, voltamos já já. Vamos. Vão me dando ok aí, se vocês tiverem chegado. Então, a gente vai para uma outra etapa, né, dos círculos que tem qualquer um deles, que é a contação de história, né, que é o momento da escuta, que é o momento em que você, enquanto facilitador, vai fazer a primeira pergunta orientadora, tá? E aí, a minha pergunta para vocês, deixa eu olhar aqui. Com base, né, no que a gente assistiu, com base no que nós já explicamos sobre justiça restaurativa, como vocês enxergam o papel da defensoria? E aí, já abro também um momento para quem quiser falar sobre as emoções, sobre o que sentiu quando assistiu, né, o vídeo, porque é um vídeo muito forte, porque o que aconteceu efetivamente me deixa emocionada e triste ao mesmo tempo, assistir aquele vídeo, né, da música, Haja Mais Amor, porque, né, quando eles fizeram o clipe, foi retratando o que aconteceu, né, na escola de Suzano. E a Defensoria hoje recebe vários tipos de conflito, de toda e qualquer natureza, né, em todas as áreas, inclusive, seja na esfera civil, seja na esfera criminal. Então, a pergunta primeira agora para vocês é isso, né? Pensando, podem falar do que vocês sentiram com relação ao assistir o filme, né, o vídeo que foi passado, e como é que vocês, diante, né, das ferramentas que vocês têm enquanto defensoria, como é que vocês se veem minimizando, trabalhando com processo de prevenção, ou mesmo, né, com processo já de atuação mais direta quando ocorre situações de violência. Aí eu vou dar um tempinho para vocês escreverem no chat, porque a maioria está escrevendo no chat. Vou dar esse tempinho para vocês escreverem sobre isso, para eu ler. E enquanto estão escrevendo no chat, eu quero saber se tem alguém que queira abrir o microfone. Levanta a mãozinha só para eu saber, ou se vai todo mundo escrever pelo chat, só para eu me orientar aqui. Alguém pode abrir o microfone para responder essa pergunta, ou todo mundo vai escrever pelo chat? Ana, você quer começar a falar, enquanto o pessoal está escrevendo? Não, vamos deixar o pessoal vir, que é melhor, para a gente não influenciar ninguém. Ok, então. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês refletirem e escreverem no chat. Vou até falar uma coisa. Eu, particularmente, não sou adepta aos círculos virtuais. Eu gosto dos círculos presenciais. Eu sempre digo isso. Os círculos virtuais, inclusive, eles nasceram agora da necessidade da pandemia. E muitos facilitadores também, eles falam sobre isso, que existe uma grande diferença entre você estar ali no presencial e você estar no online, né? Quando você está criando, quando você está escutando, quando você está participando. Mas, como a gente tem esse momento aqui, vocês precisam praticar, conhecer, a gente não vai deixar de apresentar para vocês também os círculos virtuais. Certo, Leide. Melhoras, viu, mais uma vez. Descanse, meu amor. Estou aguardando os comentários no chat. Regiane, eu vou falar aqui, com relação à música, eu não sei a sensação das outras pessoas, mas eu não consegui observar a letra da música. Para mim, tipo assim, foi um pouco, acho que chocante ver, linkar, na verdade, as imagens à música.
Eu acho que, sei lá, eu sinceramente não consegui nem prestar atenção na letra por causa das cenas. Aquilo ali, na época, para mim, foi muito forte, mesmo que eu já tivesse visto, por exemplo, isso acontece muito nos Estados Unidos, em outros lugares, né, da Europa e tudo mais, mas, assim, você vê aquilo acontecer no Brasil, primeiro, já foi muito chocante ver aquela situação, então, eu não consegui linkar essa música ao que estava acontecendo na cena. E eu só conseguia olhar para a cena, eu não conseguia nem prestar atenção na letra. Então, tipo assim, o nome da música, né, Haja Mais Amor. Eu acho assim, tipo assim, tá, a entrega do menino, né, em se colocar à disposição para salvar alguém ou salvar outras pessoas, é uma atitude louvável, né, daquele adolescente, mas assim, eu acho que a música pesou muito com as cenas. Assim, o clipe para mim foi muito forte de ver e juntar, fazer essa junção. Sinceramente, não deu. Eu não sei nem o que é que fala na letra da música, além do nome da música. Camila também está concordando. E olha só, por que é que eu coloquei e coloco? Porque justiça restaurativa ela está muito ligada a dano, sabe? E algumas pessoas erroneamente acham que está ligado só a crime, que não é. Você pode trabalhar com justiça restaurativa de forma preventiva antes disso acontecer. E aí, o que Érica traz é uma fala da maioria das vezes em que ela se apresenta, né? Que eu não consigo prestar atenção na letra, eu só consigo prestar atenção na cena. Então, o que a pessoa está pedindo ali para que haja mais amor, a começar em mim, que, né, é irrelevante. Porque o que me toca são as cenas de violência que estão ali passando. Como é difícil para mim visualizar, perceber aquilo ali. E aí, eu comecei a trabalhar com justiça restaurativa com menor. E, para mim, foi um choque ouvir algumas coisas de pessoas que cometem determinados tipos de dano, vamos dizer, de natureza mais complexa. Né? E aí, para que eu entendesse isso, essa música me ajudou muito. Engraçado, né? Quando eu, depois de algumas vezes assistindo, que eu comecei a encaixar como é que eu vou ter amor por alguém que comete esse tipo de situação. Como é que eu vou praticar o não julgamento, já que eu não vou conseguir não ter amor, né? Isso, Eugênia, haja mais amor. Como é que eu vou liberar perdão? Já vi muitos círculos, muitas mediações penais terminar em perdão. Obrigada, eu já estava aqui tentando achar o clipe para colocar, mas o pessoal está mais rápido. Né? E aí, o que ele vai falando na letra é essa questão, que está cansado de ver as notícias da televisão, né? Que por que as pessoas não mudam? E se eu sou uma dessas pessoas que pratica a violência, que também é agressiva e que pode chegar, e a gente, exatamente isso, ela pede para que esse amor, essa aceitação comece da gente. E aí, né, eles fizeram um clipe com essa situação, e esse clipe é uma homenagem ao Sérgio, salvo engano o nome dele, que foi o menino, que foi ali, várias pessoas chamaram ele, disse que ele não salvou só essa menina, não. Ele tentou ajudar muitas outras crianças e adolescentes que estavam naquela situação a se livrarem daquela pessoa que entrou para matar. Então, foi uma forma, assim, de celebrar, né, essa posição dele, ali naquele local. E é exatamente isso, ele morreu salvando os colegas. Né? E aí, a letra da música, ela fala isso. Será que está faltando mais abraços? Será que está faltando mais escuta? Será que está faltando mais perdão? O que está faltando no mundo para que haja mais amor e que situações como essa que aconteceu em Suzano não se repita? Então, é só para refletir aí do porquê que eles criaram. Eu dou a sugestão, eu confesso que aconteceu comigo a mesma coisa quando eu vi a primeira vez o vídeo. Eu, inclusive, achava que você não ia passar ele com as imagens. Porque eu pensava que você queria ouvir mais a música do que ver o vídeo. A ideia é quebrar o paradigma das pessoas com relação à violência e o que a letra traz e a justiça restaurativa, né? E aí, quando eu vi o vídeo a primeira vez, aconteceu comigo a mesma coisa. Não sei se foi Lucivone que falou agora, quem foi que falou? Foi Mônica, né?
Não foi A mesma Érica. coisa, Érica. A mesma coisa, Érica. Eu também não consegui ouvir a música porque eu fiquei muito na imagem. E aí terminou que eu, né, fui ouvir a música de novo, porque tinham falado da música, né? Na verdade, foi Ana Paula, ouça, essa música é linda, tarará. E aí, quando eu fui pegar no YouTube para poder ver, eu vi se tinha um vídeo, sabe? Vamos ver esse aqui. E aí eu fiquei um pouco assim, gente, eu não consegui ouvir a música, só vi a imagem. E aí sim, depois eu fui ouvir a música, né? Mas realmente aquela coisa é muito forte. Inclusive, quem me falou para ver a música é uma pessoa que nem trabalha com mediação, né? Foi minha nora. Ela virou e me disse assim, minha sogra, ouça aí, você vai gostar. Né? Tem tudo a ver com as coisas que você ouve, com as coisas que você vê. E aí, quando eu voltei no YouTube, aquilo dali me chocou tanto, eu fiquei tão paralisada. E olha que a gente já conhecia a história, né? Tudo que aconteceu em Suzano foi muito forte para todo mundo. Logo depois, inclusive, para a gente do Observatório, foi muito mais forte, se tornou para mim muito forte, até por a lembrança, porque houve uma chacina, uma tentativa de chacina numa escola em Lauro de Freitas, e que a prefeita Moema nos chamou para dar um auxílio. Então, aquilo dali para mim foi muito forte. Então, eu realmente não conseguia ouvir a música, só a imagem, né? E depois eu ouvi a música. Essa fala de Ana é muito importante e para uma outra coisa que eu quero convidar vocês a refletirem. Quando a gente está, vamos falar de justiça restaurativa no âmbito criminal, que é onde ela é muito mais utilizada. Quando você está ali fazendo uma escuta das pessoas, as imagens elas vêm à mente. E muitas vezes as pessoas se apegam apenas aos fatos que ocorreram e esquecem efetivamente de ouvir a história e de pensar em formas de resolver aquela situação, né? Da restauração, da reparação. Então, quando a gente coloca cenas como essa, que, como eu falei, eu sou muito emocional. Todas as vezes que eu assisto, eu choro. Todas as vezes. E a primeira vez que eu assisti isso foi em um curso de justiça restaurativa, né? Que apresentou para a gente como é difícil para a gente sair da fala para o que a gente vê. E como é, às vezes, difícil. Por exemplo, eu já falei para vocês, quando vocês forem fazer círculo de justiça restaurativa, em matéria de criminal, vocês vão ter acesso ao processo. Aí vamos supor que está lá, fulano matou, fulano estuprou. Quando vocês forem fazer a escuta, se ele estiver lá dizendo que está arrependido, você vai ficar com aquelas imagens na cabeça do que aconteceu. Então, nem todo mundo, por exemplo, consegue trabalhar com justiça restaurativa na área criminal. E aí eu sempre brinco que esse vídeo já ajuda a pessoa a entender para que área que ela quer ir. Se ela quer trabalhar nas escolas, na comunidade, se ela quer trabalhar dentro, né, do processo criminal, porque ela vai ver coisas que ela não quer ouvir quando ela lê o processo, quando ela vê o relato das pessoas que sofreram dano. E depois ela vai ter que ser facilitadora de um círculo onde aquela pessoa vai estar com uma linguagem completamente, talvez, diferente do que ela leu. Como lidar com aquilo, tá? Aí eu estou vendo aqui uma movimentação no chat, eu vou ler na ordem do chat, para nos ajudar aqui. Ana Cláudia falou que a música fala em nós sermos o amor e não ficar esperando o amor dos outros. Tem que começar em minha mudança. Sérgio era desbravador, morreu salvando... Acho que não é Sérgio o nome dele, eu sei que é... A Eugênia já consertou aqui para a gente. Obrigada, Eugênia. E ela nunca tinha ouvido. Esse é o clipe oficial da música, tá? Esse é o clipe oficial da música. Mônica fala, os desbravadores são treinados para ter esse senso de proteção, impressionante. Tenho amigos que são assim, né? Aí Rodrigo fala, a primeira vez que vi esse clipe, de início estava tentando entender a letra, mas quando percebi que o clipe era sobre o episódio de Suzano, não consegui mais acompanhar a letra e fiquei ligado somente nas imagens, nas cenas. Foi o que aconteceu comigo. Eu já não consigo, hoje eu já consigo fazer o paralelo com os dois. Eu fico assim, como é que no mundo tão violento eu posso ser melhor? Quais atitudes eu posso ter na minha vida para evitar situações como essa? Eu já fiz círculo, gente. Eu não posso contar o local, nem onde, nem quanto, por questões éticas. Eu participei de círculos, não tem muito tempo, de uma instituição de ensino que o pessoal criou um grupo de massacre.
e esse grupo foi interceptado e a gente fez a escuta primeiro, os pré-círculos com adolescentes envolvidos e um adulto externo à escola, que é quem estava conseguindo o armamento, né? E aquela escola foi fechada e eu participei tanto dos pré-círculos como dos círculos. E vocês precisam ouvir o que eles falavam. E quando a gente recebeu os documentos do WhatsApp, massacre a tal escola, as coisas, as fotos, as atrocidades que a gente enxergou ali. E aí eu precisei me limpar, me esvaziar de todo o julgamento, buscar amor. E aí, por isso que eu falo que essa música só vai fazer sentido depois que a gente compreende que a gente está dentro de processos de violência. E como é que, quando isso acontecer, como é que eu vou lidar com ele? Então, a gente fez os círculos e, assim, foi complicado. E para alguns ali, eles estavam achando que era algo assim, eles não entendiam a noção do perigo que eles estavam passando. Não tinham noção do que eles faziam. Outros pais, que a gente também fez os círculos com os pais, a gente fez círculo com as crianças, né, os adolescentes, a gente fez círculos com os pais, a gente fez círculos com os professores, fez círculos com o funcionário, foi, assim, um procedimento, assim, difícil. E aí essa música faz muito sentido para mim, né, nesse sentido, que foi correto, nesse sentido, ficou ótimo. Mas tem um significado quando você atua. A gente não está fazendo formação em círculos, mas eu quis trazer isso para vocês entenderem que o círculo trabalha com restauração de danos. E os círculos em matéria justiça restaurativa, que normalmente trabalha com conflito, né, com alguma coisa, e ele é muito mais utilizado na área criminal, você vai se deparar com situações como essa, de fulano que atirou em ciclano, e aí você vai ter que fazer um ciclo com a família dele, com a família da outra vítima. Como é que você vai lidar com isso, se você já sabe, já viu através dos fatos relatados ali? Então, é para a gente ir pensando aí nessas estruturas. A Tamires falou assim, ó, muito impactante mesmo. Cheguei um pouco atrás aqui. Pode passar novamente a lista? Por favor, Ed, passa a lista para mim. Quem mais gostaria de comentar sobre esse ponto? As emoções que sentiram. Vocês não colocaram aí também como a defensoria pode atuar, como é que você se enxerga? Ó, começando em mim. O convite da música é a começar em mim. Eu como pessoa, eu como técnico, né? Eu como defensor, eu como psicólogo, eu como advogado, eu como o que na defensoria? Posso começar práticas para evitar. E como a justiça restaurativa, eu consigo enxergar a justiça restaurativa e os círculos dentro desse processo. Ou eu não enxergo nada. É só ficar com essa pergunta. Querem colocar mais alguma coisa? Que aí eu vou para o check-out. Como o nosso tempo, né? Mônica colocou mais acima. Eu li, né, esse dos desbravadores. Antes, deixa eu dar uma olhadinha. Conscientização, pronto, achei. Conscientização das pessoas que estão ao nosso redor sobre o agir não violento. Precisamos formar uma rede de apoio, especialmente para os jovens. Precisamos ser agentes multiplicadores das boas práticas e apoio. Eu não prestei atenção na letra também, compactuo com a fala de Érica. E é normal, é natural. A primeira vez também, na primeira vez que eu assisti, eu não consegui nem terminar de ver o vídeo. Eu comecei a chorar nos primeiros momentos e fiquei abaixada o tempo todo. Depois, como era uma formação, né, para instrutor e tudo, depois eu voltei a ver. E engraçado que eu voltei a ver esse vídeo quando eu tive essa situação que eu fui convidada a facilitar. Não somente eu, mas um grupo de quase 10, 15 facilitadores participaram desse processo. Entre Tribunal de Justiça, Ministério Público, uma instituição de ensino. Então, a gente teve várias instituições aí que participaram, né, desse movimento aí, dessa escola, que poderia ter sido mais uma Suzana, e graças a Deus não foi. Porque uma pessoa que estava lá se sensibilizou, achou que já estava ficando muito pesado e denunciou. Que se não tivesse essa denúncia, sabe Deus, a gente estaria fazendo um círculo de luto. Círculos de fortalecimento.
A Alan botou aqui, como eu cheguei depois, fico um pouco desorientado, mas quando eu trato de defensoria, entendo que o ideal é uma certa vocação que poucos têm. A vocação para ouvir e ter real interesse de ajudar, a inquietação na alma de ver outro sofrendo e querer fazer a diferença. Bacana. A gente perdeu, eu caí já 4 vezes aqui. Eu percebi. 4 vezes. Érica ia falar alguma coisa, abriu e fechou o microfone ou foi impressão minha? Eu ia falar assim, que eu nunca participei de um círculo, né? Foi a primeira vez aqui, e esse virtual. Então, tipo, a realidade deve ser bem diferente, mas, assim, quando você falou com relação à justiça restaurativa, ao círculo penal, por exemplo, é um pouco, assim, na minha visão, eu comecei, assim, a perceber que eu acho que na hora... Travou aqui para mim, Érica. Oi, você está me ouvindo? Travou um pouquinho, eu só ouvi até a parte que você falou, quando se fala em justiça restaurativa e círculos de construção. Não, o círculo penal, no caso. Não, deixa eu só te ajudar nesse sentido. Nós temos a mediação penal, ou mediação vítima-ofensor, e tem o círculo de construção de paz. Tá. Eu quero dizer assim, que quando você já vai para um círculo desse, por exemplo, você já conhece a situação, o caso, antes de você ir, por exemplo. Isso. Então, é um pouco diferente de você ser pego de surpresa com as imagens de um clipe. Aqui para mim. E tá ruim. É um pouco diferente. É um pouco diferente você chegar de surpresa, ouvir uma música e olhar umas imagens num clipe, porque você estava falando da situação de que você vai entender como é que você vai lidar com a situação na hora, ouvindo e lendo sobre um processo criminal, por exemplo, de saber como foi o momento de um crime, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu acho que a descrição, pelo menos para mim, a descrição de um crime, por exemplo, num auto de prisão em flagrante, numa denúncia, é diferente de você ver imagens. Oi, tá me ouvindo? Acho que Regiane travou, caiu. Não, eu estou aqui, mas está instável. Começou a chover aqui, aí minha internet começou a ficar instável. Isso. Eu vou tentar escrever aqui, então. Mas o que eu queria dizer era isso, que eu acho que é um pouco diferente de você estar na situação lendo, vendo ou lendo. Por exemplo, ler uma descrição é diferente de você ver imagens, ver aquilo, entendeu? Eu acho que daria para ter um distanciamento nesse momento, na minha opinião. Está cortando para mim. Deixa eu fechar aqui meu vídeo para ver se melhora. Fechei meu vídeo, Érica, para ver se melhora aqui a conexão. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, sim. Pronto, eu fechei aqui o vídeo para ver se melhora a minha conexão. Pronto, pode falar. Aí você fala com relação a ver, né, o impacto que isso traz, né, de ver aquela situação. Isso. Eu acho que o impacto é maior quando você vê do que quando você lê uma descrição, por exemplo. Aí eu acredito que dá um pouco mais de distanciamento para que você não crie tanto julgamento. Mesmo que vá criar, eu acho que diminui um pouco quando você não vê imagens, assim, ou não conhece os fatos antes, que foi o caso do vídeo passado agora. É tipo isso que eu queria dizer. Obrigada. Não sei se eu me fiz entender. Não, eu me conecto muito com você com relação a isso. A Lucy fala assim, que o perigo é as pessoas começarem a achar normal a violência, como ocorre com alguns policiais, que atendem violência doméstica ou adquirem o que a síndrome de Burnout tem o nome de cinismo. É um perigo mesmo, viu, Lucy, de você normalizar, achar, né, que os atos de violência são normais, e porque você começa a se acostumar, né? Eu não sei se eu contei aqui, que uma vez eu fui para um hospital e as pessoas estavam comendo próximo à pessoa que estava tinha ido a óbito, né? Então, para eles é algo normal. Acaba sendo... Eu não conseguiria nunca na minha vida fazer isso, mas para eles, são enfermeiros que estão ali no dia a dia, acaba sendo normal. E violência não é algo para ser naturalizado, nem normalizado. Lúcia está falando aqui ainda que quando ela iniciou no CRC, ficava arrasada. Agora atendo normalmente e eu fico preocupada.
Eu entendi, né? Porque parece que a gente... eu não sei, porque né, a psicologia tem um outro formato, mas não sei se... Porque se for assim também, a gente acaba normalizando, entre aspas. Porque quando eu faço também hoje, eu aprendi a me organizar, na verdade. A não assimilar aquilo, eu, Rejane. Então, quando eu vou para algum lugar, que eu faço algum círculo, que eu faço alguma mediação penal, né, que eu faço alguma coisa que tenha algo muito violento, como esse também. Esse da escola, para mim, foi terrível. Eu passei dias sem querer fazer mediação, meses sem querer fazer um círculo de novo, porque foi muito impactante ouvir adolescentes falando o que eles falaram, né, e ver as imagens que eles colocaram no WhatsApp. Então, a gente teve contato com aquilo tudo. Então, para mim, eu demorei um tempo, porque violência para mim não é algo normal, né? Mas aí depois a gente volta e continua fazendo nosso trabalho. Acho que é mais ou menos isso que o Lúcio está falando, né? Que a gente tem que continuar fazendo o trabalho, mesmo diante daquelas circunstâncias. Então, assim, quais são os impactos que as coisas geram na gente, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. E esse vídeo realmente é um vídeo muito forte, porque traz para a gente uma realidade que a gente não enxerga todos os dias, né? Que a gente não vê. Eu, por exemplo, não assisto mais esses jornais sensacionalistas. Não faz. Vocês estão me ouvindo? Ana, seu áudio está fechado. Deus, eu estou falando sozinha, então. Eu estou dizendo que eu nunca assisti os jornais sensacionalistas, porque, para mim, sempre foram muito fortes as imagens, e a maneira com que eles retratam sempre me incomodou, né? Mas, assim, a gente tem que estar preparado, né? Se realmente é a vocação, né? Para todos esses tipos de violência. Não para normalizar, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ter cuidado com essa coisa do normalizar a violência. A violência ela tem que ser prevenida, ela tem que ser gerida, ela tem que ser, né, objeto de uma redução dos danos causados, né, para a sociedade, para as pessoas que estão ali, né? E realmente os círculos de paz e a justiça restaurativa, né, como um todo, ela tem um papel, né, muito importante nesse processo, né, da gestão, né, da violência e, sobretudo, porque em muitas situações os vínculos eles persistem. Se nós pensarmos, na verdade, na prática de algum ato dentro de uma comunidade, aquela pessoa vai continuar morando ali, né? E até mesmo dentro de uma família. E nós não estamos falando no descumprir a pena ou, né, entender que a pena não há de existir, que esse não é o objetivo da justiça restaurativa. Né? Isso é muito importante a gente dizer. E não é o objetivo dos círculos também. Né? O objetivo dos círculos é outro, mesmo diante de um delito, mesmo diante de uma prática criminosa, né? Uma prática delituosa. Independente dela ser uma... Geralmente a gente pensa, mas é um crime de pequeno potencial ofensivo. Gente, pode ser um crime de pequeno potencial ofensivo, mas para aquelas pessoas que estão ali envolvidas, né, a gente não deve pensar dessa forma, a gente deve pensar que tem um impacto para aquelas pessoas, um impacto muito profundo. Né? É muito difícil. Quando a gente fala em conflito, e eu acredito que essa frase se acomoda muito também quando se fala em violência, né? O conflito ele é uma experiência, isso é uma frase, né, que a gente tem do Diderot, ele fala que o conflito é uma experiência única. Você pode viver, na verdade, o conflito. É o mesmo tipo de conflito, mas as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, a cultura, os valores são diferentes. Então, e isso se aplica muito à questão da violência. E esse não é o papel da justiça restaurativa nem dos círculos de paz, né? Nem normalizar, nem substituir uma penalidade. Né? E a gente tem que pensar também, mesmo que seja um crime de pequeno potencial ofensivo, ele existe. E as pessoas que estão ali sofreram, se vitimizaram, são vítimas. E tem uma história muito triste para contar por trás daquilo ali, sobretudo porque muitas vezes são pessoas do seu convívio. Então, isso é algo que é muito importante para que a gente possa
só pesar, né, nas nossas ações, nas nossas práticas, né, de círculos, né, dentro da restaurativa, né, não, Regiane? Pode falar, meu amor. Eu estou abrindo aqui o celular para ver se Você fica conseguiu melhor. Consegui ouvir algumas coisas. Então, assim, essa coisa do pensar dessa maneira, ela é muito importante. E compreender o que é o círculo, e o que é o restaurativo, qual é o objetivo, e qual é a finalidade, né? E entender também aquelas pessoas que estão ali, né? Eu acredito que o exercício da empatia, o exercício da solidariedade, quando nós falamos de círculos, é extremamente importante. Sobretudo porque, quando nós estamos lá como facilitadores, né, estamos lá para que, como a Regiane falou, né, que aquelas pessoas possam falar do seu eu, para que elas possam conviver melhor diante do seu eu, da sua realidade dentro daquela situação conflituosa, daquela situação de violência. Tá, Rê, fale. Só eu que não estou ouvindo, Ana, ou todo mundo? Ana, seu áudio fechou. Eu fechei para você poder falar. Pronto. Gente, olha só, hoje é só para vocês entenderem um pouquinho, para a gente conversar, vocês entenderem a estrutura do círculo. Vocês vão ter a oportunidade de ter um outro círculo bem diferente desse, que é de celebração, que a gente vai fazer no último dia de aula, para vocês, né, verem a mudança. Esse aqui, a ideia realmente é deixar na cabeça de vocês que quando tem conflito, a gente precisa estar em um outro lugar, sabe? Em um outro local, de uma outra forma, para a gente conseguir lidar com aquelas situações que vão acontecer, certo? E aí, o check-out, para a gente finalizar, porque ele tem essa etapa, depois a gente faz, pode ser a rodada de perguntas, pode ser 1, 2 ou 3, para depender do tempo. Por exemplo, se eu não tivesse feito muitas paradas, para explicar, né, porque ela também teve um cunho, assim, de ser uma aula, né, através disso, a gente poderia ter feito mais perguntas, explorado mais, né, o tempo do círculo. Vocês vão ver lá na celebração que a gente pode fazer até 2 ou 3 perguntas. E aí, para encerrar, vou perguntar para vocês, deixa eu só ler aqui antes de fazer o check-out, que Sônia escreveu aqui, ó. Tive experiência com atos infracionais. Estagiei em instituição de semi-liberdade, trabalhei no CREAS com famílias e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. É importante desenvolver empatia para que a ressocialização possa ocorrer efetivamente. Sim. E aí, vamos depara com uma cena como essa desse vida, o que como o Érica trouxe para a gente aqui. Ver uma coisa como essa desperta em nós sentimentos que a gente não está acostumado, né, a ter. Mas é a realidade que está aí, que acontece. Então, se eu vou trabalhar nessa área, como é que eu vou lidar com isso? E o que Sônia traz aqui para mim é a chave, é a empatia. Tá? Eu acho que é mais do que amor, talvez, que a música fala, mas a empatia. É você compreender aqueles processos, buscar soluções de forma conjunta, né? Tentar entender o processo que aquelas pessoas estão. O que leva um jovem a criar um grupo e a executar um massacre? Recentemente apareceu uma escola que foi fechada, tem poucos dias, uma escola foi fechada porque pincharam na escola, massacre e tal. Entendeu? É uma realidade dolorosa. É muito importante o que a Sônia trouxe, viu, Regiane? Porque exatamente foi exatamente o contexto da minha fala, né? Que a empatia ela é muito importante. E a gente precisa entender que, mesmo que seja a mesma prática, o mesmo ato infracional, o mesmo, né, crime de pequeno potencial ofensivo praticado ali, as pessoas que estão ali são diferentes, as realidades são diferentes. Então, a gente tem que tratar, tem que ter muita empatia. E entender que o exercício do círculo é um exercício de autoempatia daquele que está falando. Por isso que ele traz tudo na pessoa do eu. É um processo de conhecimento, né, de si próprio diante daquela situação, daquela realidade. E nós temos que exercitar o outro lado, que é o lado da empatia, quando aquela pessoa está tentando ser autoempática, muitas vezes sem ter conhecimento do que é aquilo, né? Até para que ele possa ver aquilo de uma outra forma, né? E possa trabalhar aquilo.
Uma outra coisa para a gente pensar é que esse vídeo, ele nos convida ao seguinte: aqui no Brasil ainda não está sendo utilizado muito as práticas restaurativas, em especial justiça, círculos, em crimes de maior potencial ofensivo, mas em outros estados, desculpe, em outros países é muito comum. Em crimes de terrorismo, em crimes de estupro, em crimes de homicídio, é muito comum a utilização dessas práticas. Principalmente estupro em situações familiares, né? Porque o estupro dentro de uma família, né? Aquela pessoa não vai deixar de ser da família. Ela vai cumprir uma pena e vai voltar para o convívio social. E ela não pode ser excluída de uma família. No Brasil, hoje nós não trabalhamos, né, com a questão dos crimes, né, com outro potencial, tanto que eu fui muito clara nas minhas falas, sempre são crimes de pequeno potencial ofensivo. Né? Talvez não ouviu tudo, né? Mas, assim, é muito importante que a gente compreenda isso. Mas isso é uma realidade lá fora. E a questão do estupro, ela é uma coisa, é uma área onde é muito utilizada, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Né? Na formação que eu fiz nos Estados Unidos, com uma professora do Canadá, inclusive presente, eram 3 professores, isso foi uma das coisas que eles trouxeram muito forte, a questão do crime de estupro. E a violência doméstica. Porque, em alguns casos, a violência doméstica, cada país tem um tratamento diferenciado da violência doméstica. Né? E a violência doméstica, em alguns países, ela não é tratada como um crime, né, de natureza especial, com um tratamento especial. Certo? Mas o que acontece? São crimes que são praticados, né, como aconteceu com a própria protagonista da lei, né, que deu nome à lei, né, com a própria Maria da Penha, e aquela pessoa vai cumprir uma pena e vai retornar ao ambiente, ao convívio da família. Ele não vai deixar de ser família, ele não vai deixar de ser pai, ele não vai deixar de ser cunhado, ele não vai deixar de ser irmão. Né? Existem muitas críticas com relação ainda à utilização da justiça restaurativa nesses casos. E tem um outro caso que eu gostaria de suscitar aqui, apesar de eu vou ter um posicionamento muito forte agora. Gente, perdão que meu vídeo está bem fechado. É a questão com relação aos crimes de discriminação. Discriminação é um crime no Brasil que é um crime inafiançável. E os círculos de paz e a justiça restaurativa, eles têm um potencial muito grande de utilização. Mas isso não significa, de forma alguma, que a gente vai dispensar a pena ou pensar em minimizar a pena. Muito pelo contrário. E eu entendo e coloco muito claramente que a questão das medidas socioeducativas, elas estão aí para ajudar, mas nem sempre resolvem e nem sempre auxiliam. E a gente vê, inclusive, os cursos que o tribunal dá para homens que praticam atos de violência contra mulheres. Não sei se alguém ainda tem a ilusão de que isso vai ajudar alguém, né? Pode ajudar minimamente. Minimamente. Os comportamentos você tem que ter um atendimento diferenciado, a equipe multidisciplinar ela é essencial. E o acompanhamento psicológico e psiquiátrico para essas pessoas de natureza contínua é necessário. Né? É necessário, mesmo que ela saia mesmo que a mulher saia do ciclo de violência. Mesmo que aquele homem seja afastado do ciclo de violência. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa e eu não sou a favor, sinceramente, da mulher participar de círculos de paz, de círculo de paz com o homem, né, com o ofensor. Me desculpem, mas eu tenho um posicionamento, mesmo que você venha me dizer que tem muito tempo, o risco da revitimização é muito grande, são marcas e dores que não se apagam, né? E a gente tem que ter muito cuidado, mas que com as outras pessoas da família,
com os outros entes daquele contexto sistêmico. Não estou falando aqui de constelação, pelo amor de Deus, o conselho sistêmico, o sistema da família. Não só os círculos de paz, mas a justiça restaurativa como um todo, ela tem um papel extremamente benéfico, extremamente positivo. Eu tenho uma fala geralmente muito dura com relação à questão da discriminação e com relação à questão da violência contra a mulher. Né? Mas entendo que ela se faz necessária. Obrigada, Aninha. Eu vou fazer... Regiane está falhando. Você quer que eu faça o check-out? Vamos esperar ela voltar. Porque ficou para ela fazer o check-out, então vamos esperar. E a pergunta... Regiane, coloque no chat, porque a gente não está conseguindo te ouvir. Está falhando muito, está cortando, não consegue entender. Coloque no chat que é melhor. Isso, vá. Pronto. Agora está dando para te ouvir, parou de falar. Agora não abre o vídeo não, pelo amor de Deus, pode falar. Como vocês se sentiram, né, para quem foi a primeira vez, né, nessa estruturação do círculo, com o que a gente trouxe, e o que é que vocês estão levando, né, desse encontro? Compartilhem conosco. Quando a gente abre o vídeo, fica ruim, Regiane, é só por isso. Talvez seja melhor você fechar o vídeo mesmo, para depois, para você poder você ouvir e ser ouvido. Quando eu for ler o chat, eu fecho. Ou você consegue ler para mim, que você está no computador, Aninha? Consigo sim. Lucione diz muito aprendizado, Eliane diz muita maior reflexão. Vamos lá, gente. Sônia diz reflexão e aprendizado. Rodrigo diz que foi um mix de sentimentos. Érica diz que foi diferente. Primeira oportunidade no ciclo. E não foi tão fácil compreender ainda. Esperando o próximo. Espera ainda, Rei, que tá vindo mais coisa aí. Paula está dizendo que está saindo pensativa. Tem alguém que gostaria de falar, ao invés de escrever no chat também? Seja muito bem-vinda. Será muito bem acolhida ou acolhido. Para mim, participar de círculos é sempre uma experiência muito... Eu acho que também o horário... Para mim, participar do círculo é sempre uma experiência nova. Muita coisa que a Érica trouxe, me trouxe muitas reflexões, né, que eu vou pensar em bastante assim, pontos que ela trouxe, que me chamaram a atenção. Por isso que eu amo os círculos, sabe? Porque eu dizendo que, para mim, funcionam muito bem. Para mim também, viu, Tereza? Vocês estão me ouvindo? Estamos, Rê. Pronto. E aí, para mim, assim, a beleza do círculo é essa oportunidade de escuta, sabe? De escuta de pontos de vista diferentes, perspectivas diferentes, sentimentos diferentes. E a gente vai se conectando também, né? Repensando as nossas ideias, se reencontrando. Então, eu saio daqui bastante reflexiva também, bastante pensativa, né? Não é uma aula de justiça restaurativa, não é uma formação em círculo de construção de paz, é para vocês terem ideia que existe essa ferramenta e que ela pode ser utilizada, e que tem 1001 formas de você utilizar o círculo, né? Agir conflito, e eu trouxe exatamente esse vídeo no início para trazer esse quê de conflito para a gente,
porque na justiça restaurativa, a gente lida muito mais com os conflitos, né? É possível, inclusive, quando a gente fala de prevenção, que eu já participei também, de círculos de escuta, né? De círculos de apoio à mulher que, por exemplo, foi vítima de violência doméstica, círculos de apoio a homens que sofreram, né? Algum tipo de situação, de reflexão, né? Círculos de diálogo e reflexão para homens que são violentos. Exato, obrigada, Ana. Praticar a violência. Então, assim, é possível você também trabalhar nesses contextos. Então, eu saio, assim, muito inquieta com muitas palavras de vocês aí, né, dentro desse processo. E aqui daria uns 3 ou 4 círculos ainda para a gente discutir sobre o tema, né, se a gente for parar para pensar, a gente fica com muita coisa para conversar. Mas a nossa formação é um curso básico esse, e a gente quer mostrar o máximo de instrumentos para vocês. Para ser facilitador de círculo é uma outra formação diferente dessa, por exemplo, mas a gente quis trazer para vocês verem que elas existem, que elas estão aí, e vocês podem utilizar elas, sabe? Implementar isso no dia a dia. E a dinâmica do círculo, ela pode ser aplicada em muitos contextos, inclusive algumas etapas apenas. Eu, por exemplo, já fiz reuniões que eu usei o bastão da fala. O pessoal não deixava, ficava me interrompendo, eu pedi licença, expliquei o que era um bastão da fala, e perguntei se a gente podia implementar ali naquele momento. E a reunião, assim, foi fantástica. A gente pegou até o passador, sabe? E utilizou outro elemento que é a própria escuta. Todo mundo na reunião conseguiu se escutar, né? E teve um momento de fala. Então, assim, vai educando a gente também, sabe? Dentro dos nossos processos. Então, para mim, o círculo é esse ganho. O de hoje é para trazer essa inquietação mesmo. Se eu for trabalhar com círculos conflitivos, e se for de natureza penal, como é que eu vou lidar com isso? Né? E será que eu vou ter mais amor? Né? Ou se eu vou ficar ligada efetivamente aos fatos, às imagens? Gente, porque eu não posso mostrar as imagens do WhatsApp. É muito pior do que as cenas que a gente viu nesse vídeo. Né? Que a gente sabe, inclusive, que ali aconteceu, mas são personagens. Em alguns locais onde eu já tive que atuar na área de criminal, que foi para mim uma das mais difíceis de começar, é chocante às vezes os relatos e as fotos e as coisas que tem ali no processo. E aí eu tenho que ir fazer... é toda em escolar. Né? Na verdade, eu só fiz 3 círculos diferentes, né? Que não foram de escolar, mas geralmente tudo nosso é de escolar. Mas posso dizer que são realidades bem diferentes, entendeu? Eu fiz em comunitário 2, né? Que foram bem interessantes. Um de universitário e o resto é tudo de escolar. Com alunos, exatamente. Funciona muito bem em escolas e muito bem com alunos. Aqui a gente tem alguns comentários, mas eu quero dizer que eu saio daqui muito... Eu me sinto assim... Não sei a palavra, mas eu acho que eu me sinto muito alimentada por tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, né? Eu acho que me sinto nutrida, né? Com tanto aprendizado, com tanta partilha, com tanta recepção. Lucivone, ela disse que ela não conhecia, Rodrigo disse que achou interessante a dinâmica do círculo, incentiva a expressão e minimiza a exclusão, que deve funcionar muito bem em escolas, com alunos. E funciona, Rodrigo. Funciona muito. E hoje a realidade da violência nas escolas é uma realidade muito dura, muito difícil, né? E agora, engraçado é que antes, né, durante a pandemia, eu tive várias reuniões com vários diretores de escola e estava formatando um grande programa, 2 grandes projetos de escolar, né, para muitas escolas. E uma das coisas que eu sempre disse é que esperássemos esses alunos voltar ao convívio social com o fim da pandemia, porque a certeza do aumento da violência era uma coisa que tinha muito certo na minha cabeça. E realmente é o que está acontecendo em muitas escolas, né? E se vocês pensam que vocês estão vendo tudo, vocês não estão vendo nada. Porque a maior parte do que acontece de violência nas escolas é abafado, é escondido. E as escolas negam os atos de violência, né? Esse é um processo que a gente tem muita clareza, eu tenho muita tranquilidade para falar, até porque nós estamos em muitas escolas do estado da Bahia, muitas, né?
E a nossa vivência nessas escolas realmente nos mostra Minha- como a violência é ocultada. Mas acho que quem tem que se distrair A gente já... agora, né? E eu quero dizer que eu estou a muito gente tem feliz que... de ter participado disso com vocês. Gente, é isso. Obrigada, né, pela partilha, pelo momento. O próximo círculo não vamos ficar parando para perguntar, mas eu vou tentar deixar um tempo no final para possíveis dúvidas que tenham. A gente vai fazer o círculo todo. E amanhã a gente vai trabalhar a mediação penal. Tá? Então, venham preparados para entender a estrutura de uma mediação no contexto penal, como é que ele se dá. Eu ia Certo? pedir para você uma outra coisa, para a gente alterar essa aula. Porque lembra que amanhã é o dia que eu disse que eu não ia poder estar contigo? Mas só tem amanhã e depois o círculo de celebração. Aí só tem mais 2 encontros. Mas aí a gente vai ter que deixar o discípulo de celebração. Então, não vai ter como. Amanhã você vai estar sozinha. Certo. Mas nós nos encontramos na outra semana com o círculo de celebração. Mas eu já queria até avisar vocês que amanhã, infelizmente, eu não vou estar com vocês. Tá bom, E dizer que eu estou Aninha, muito grata. Aí a gente faz amanhã Beijo a para mediação todos penal e e todas. proporções de trabalho círculos de celebração. Um beijo. Amores. Tchau. Tchau, tchau.